Você já se pegou numa situação onde ficou quieto enquanto alguém te desrespeitava? Já sentiu aquele gosto amargo de ter sido diminuído e não ter feito nada a respeito? Pois é, meu amigo. Essa sensação de impotência que corrói por dentro não precisa ser sua companheira constante. A verdade é que a maioria das pessoas confunde ser educado com ser capacho, e é justamente por isso que acabam sendo pisoteadas pelos outros. Aqui no Linguagens da Psico, a gente não vem com papinho de coach motivacional, nem com fórmulas mágicas. A gente vai direto ao ponto, como funciona a mente humana quando o assunto é poder. E hoje, vou te ensinar 5 táticas que Maquiavel usava para dominar situações sem precisar gritar, sem precisar se humilhar, sem precisar implorar por respeito. Porque, cara, respeito não se pede, se conquista. O que você vai aprender aqui hoje não é teoria de boteco nem filosofia de Instagram. São estratégias testadas há mais de 500 anos, baseadas na natureza humana mais crua e real. Estratégias que pessoas poderosas usam todos os dias, enquanto você talvez esteja aí se martirizando, achando que ser bonzinho vai te levar longe. Spoiler, não vai. Então me conta aí nos comentários. Você já se sentiu pequeno numa situação que poderia ter controlado? Porque depois deste vídeo, isso não vai mais acontecer. Aperta o like se você está pronto para aprender a psicologia do poder de verdade. E vamos nessa. A primeira coisa que você precisa entender sobre dominação silenciosa é que ela começa na sua mente, não na dos outros. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser temido, mas nunca odiado. Traduzindo isso para nossa realidade, você precisa criar uma aura de respeito sem virar um babaca no processo. E como isso funciona na prática? Através do controle emocional absoluto. Vou te dar um exemplo real. Você está numa reunião e seu chefe te critica na frente de todo mundo. A reação natural seria se defender, se explicar, mostrar que você está certo. Mas essa é exatamente a reação que demonstra fraqueza. Por quê? Porque quando você se explica demais, você está entregando seu poder para quem te atacou. É como se você dissesse: por favor, me aceite, por favor, entenda meu lado. A tática maquiavélica aqui é o que eu chamo de espelho emocional invertido. Em vez de reagir com a emoção que eles esperam, você reage com o oposto. Se te atacam com agressividade, você responde com calma fria. Se te provocam com desprezo, você responde com uma cortesia calculada que deixa claro: eu tô acima dessa palhaçada. Isso desestabiliza completamente a psicologia da influência que eles tentavam exercer sobre você. Agora, a segunda tática é o que Maquiavel chamava de necessidade controlada. Ele entendia que quem controla as necessidades dos outros, controla as pessoas. Mas atenção, não estou falando de manipulação barata. Estou falando de posicionamento estratégico. Na natureza humana existe um princípio básico. As pessoas valorizam mais aquilo que é escasso e difícil de conseguir. Então, em vez de você ficar se oferecendo, se disponibilizando 24 horas por dia, você vai fazer o oposto. Vai se tornar seletivamente indispensável. Como isso funciona na prática? Imagine que você é aquela pessoa que sempre resolve os problemas no trabalho. Em vez de correr para ajudar todo mundo o tempo todo, você vai estabelecer critérios. Eu posso te ajudar, mas só tenho disponibilidade na terça. Ou, claro, posso resolver isso, mas vou precisar que você me mande os detalhes por e-mail primeiro. Parece besteira, mas o que você está fazendo é treinando o cérebro das pessoas para te valorizar. Quando você não está sempre disponível, quando seu tempo tem valor, as pessoas automaticamente começam a te respeitar mais. É pura psicologia comportamental. Você está condicionando elas a entender que seu tempo e sua ajuda são preciosos. A terceira tática é brutal, mas necessária: o uso estratégico do silêncio. Maquiavel sabia que quem fala demais, revela demais. E quem revela demais, perde poder. O silêncio não é só ausência de som, é uma ferramenta de dominação psicológica. Quando alguém te confronta, te provoca ou tenta te diminuir, a resposta natural é se defender com palavras. Mas palavras são munição que você entrega para o seu oponente. Cada coisa que você diz pode ser usada contra você depois. Então, qual é a jogada maquiavélica? Deixar o silêncio trabalhar a seu favor. Vou te dar um exemplo prático. Alguém faz um comentário maldoso sobre você numa roda de amigos. Em vez de rebater na hora,
Você simplesmente olha para a pessoa, faz uma pausa longa e depois muda de assunto com uma naturalidade desconcertante. O que acontece na mente de quem te atacou? Primeiro, desespero, porque a reação esperada não veio. Depois, insegurança. Será que ele nem se importou? Será que eu que estou parecendo idiota? O silêncio estratégico força a outra pessoa a se explicar, a preencher o vazio que você criou. E quando alguém se explica demais, se mostra vulnerável. É uma inversão completa da dinâmica de poder. Você transforma quem te atacou em quem se justifica. Quarta tática: a arte da reciprocidade calculada. Maquiavel entendia que as relações humanas são baseadas em trocas, mas nem sempre essas trocas são óbvias. O segredo é você sempre ficar em posição de credor emocional, nunca de devedor. Isso significa que você vai fazer favores e gentilezas, mas de forma estratégica. Não por bondade cega, mas porque você entende como funciona a mente humana. Quando você faz algo por alguém sem pedir nada em troca, você cria uma dívida psicológica. A pessoa fica inconscientemente em débito com você. Mas atenção, a reciprocidade calculada não é sobre fazer favores gigantescos. É sobre fazer pequenos gestos consistentes que criam um padrão. Você lembra do aniversário da pessoa. Você manda uma mensagem perguntando como foi a reunião importante. Você oferece uma informação valiosa sem ser pedido. O que você está fazendo é construindo uma conta bancária emocional onde você sempre tem saldo positivo. E quando chegar a hora de você precisar de algo, e vai chegar, a pessoa vai sentir uma compulsão natural de retribuir. Não porque ela é boa, mas porque o cérebro humano odeia ficar em dívida emocional. É assim que você cria alianças duradouras, sem se rebaixar ou implorar por lealdade. A quinta e mais poderosa tática é o que eu chamo de autoridade silenciosa. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não precisa ser anunciado. Ele é sentido. Pessoas realmente poderosas não precisam gritar que são poderosas. Elas simplesmente são. Mas como você desenvolve essa presença? Através da competência demonstrada, não declarada. Em vez de ficar falando o quanto você sabe, você vai mostrando através de resultados pequenos e consistentes. Em vez de brigar por reconhecimento, você vai criando situações onde o reconhecimento é inevitável. Vou te dar um exemplo. Você está numa discussão onde todo mundo está dando opinião sobre um assunto. Em vez de entrar na briga para provar que você sabe mais, você espera. Escuta todas as opiniões. E então, quando o momento certo chegar, você fala uma única frase que resume e esclarece tudo. Não para mostrar superioridade, mas para resolver o problema. O que acontece na cabeça das outras pessoas? Elas começam a te ver como a pessoa que traz soluções, não problemas. Como alguém que pensa antes de falar. Como alguém cuja opinião realmente importa. Isso é autoridade silenciosa. Você não pede respeito. Você o conquista através da competência demonstrada. Agora vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas faz errado. Lidar com provocações e ataques diretos. Quando alguém te provoca, existe uma tendência natural de reagir na mesma moeda. Afinal, ninguém gosta de ser desrespeitado, né? Mas aqui é onde a psicologia do poder entra com força total. Maquiavel entendia que quem reage emocionalmente perde automaticamente. Por quê? Porque quando você reage com raiva, você está sendo controlado pela emoção do outro. Você está dançando conforme a música que eles escolheram. E isso, meu amigo, é o oposto de dominação. A jogada maquiavélica aqui é o que eu chamo de redirecionamento elegante. Em vez de atacar de volta, você vai pegar a energia da provocação e redirecioná-la de forma que te beneficie. Por exemplo, alguém te chama de arrogante numa reunião. Em vez de se defender dizendo que não é arrogante, você responde: interessante que você mencione isso. Talvez seja porque eu prefiro focar em resultados do que em aprovação. Viu o que aconteceu? Você não negou a acusação, o que seria defensivo. Você a reformulou de uma maneira que te coloca numa posição superior. Você transformou arrogante em focado em resultados. Isso desestabiliza completamente quem te atacou, porque a reação que eles esperavam não veio. E ainda por cima, você aproveitou a situação para se posicionar como alguém orientado por objetivos. Vamos entrar numa área mais sutil, mas extremamente poderosa: o controle da narrativa. Maquiavel sabia que quem controla a história, controla a percepção.
E quem controla a percepção, controla a realidade social. Isso pode parecer complexo, mas na prática é mais simples do que você imagina. As pessoas não reagem aos fatos, elas reagem à interpretação dos fatos. E você tem mais controle sobre essa interpretação do que pensa. Vou te dar um exemplo prático. Você não conseguiu uma promoção que estava esperando. A narrativa natural seria: eu não fui promovido porque a empresa não reconhece meu valor. Mas essa narrativa te coloca numa posição de vítima. A narrativa maquiavélica seria: eu estou usando esse tempo extra para desenvolver habilidades que vão me colocar numa posição ainda melhor quando a próxima oportunidade aparecer. Mesma situação, interpretação completamente diferente. E o mais importante, você comunica essa nova narrativa através das suas ações, não só das suas palavras. Como isso funciona na mente humana? As pessoas começam a te ver não como alguém que foi rejeitado, mas como alguém que está estrategicamente se preparando. Você transforma um aparente fracasso numa evidência de pensamento estratégico. Isso é dominação narrativa. Você assume o controle de como sua história é contada e percebida. Agora vamos falar sobre uma das táticas mais sutis e poderosas: a criação de dependência emocional. Não estou falando de manipulação tóxica, mas de se tornar genuinamente valioso na vida das pessoas, de uma forma que elas sintam sua falta quando você não está presente. Maquiavel entendia que o poder verdadeiro não vem de forçar as pessoas a te obedecerem, mas de fazer com que elas queiram te ter por perto. E isso acontece quando você se torna uma fonte consistente de algo que elas valorizam. Pode ser conhecimento, pode ser estabilidade emocional, pode ser humor, pode ser perspectiva. O segredo aqui é identificar qual é a fome emocional das pessoas ao seu redor e se tornar quem alimenta essa fome de forma consistente, mas não excessiva. Por exemplo, se você percebe que seu chefe está sempre estressado com prazos, você se torna a pessoa que sempre tem soluções práticas e realistas. Se você nota que seus amigos estão sempre procurando alguém para conversar sobre problemas, você se torna o ouvinte confiável. Mas atenção, isso não é sobre ser pau-mandado ou resolver todos os problemas dos outros. É sobre ser seletivamente indispensável. Você oferece valor, mas de uma forma que reforça sua posição, não que te diminui. As pessoas começam a associar sua presença com soluções, com alívio, com progresso. E quando isso acontece, você se torna não só respeitado, mas necessário. Vamos entrar na reta final com uma tática que pode parecer contraditória, mas é absolutamente genial: a vulnerabilidade estratégica. Maquiavel sabia que mostrar fraqueza pode ser perigoso, mas mostrar a fraqueza certa, na hora certa, pode ser devastadoramente poderoso. A ideia aqui não é se fazer de coitado ou buscar piedade. É sobre mostrar aspectos humanos seus de uma forma que crie conexão sem diminuir sua autoridade. Por exemplo, você pode admitir que está aprendendo algo novo, que cometeu um erro específico ou que tem dúvidas sobre uma decisão complexa. Por que isso funciona? Porque vulnerabilidade controlada gera confiança. Quando você admite uma limitação real de forma madura e responsável, as pessoas não te veem como fraco. Elas te veem como autêntico e confiável. E confiança é a base de toda influência duradoura. Mas a chave aqui é o controle. Você escolhe o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. Nunca é uma explosão emocional descontrolada. É sempre uma revelação calculada que te aproxima das pessoas sem te colocar em posição de inferioridade. É como abrir uma janela específica da sua personalidade que permite às pessoas se conectarem com você sem verem todos os seus segredos. E chegamos à tática final, talvez a mais importante de todas: a paciência estratégica. Maquiavel entendia que o tempo é o maior aliado de quem sabe usá-lo. A maioria das pessoas quer resultados imediatos, quer dominação instantânea, quer respeito agora. Mas o poder verdadeiro é construído tijolo por tijolo, interação por interação. A paciência estratégica significa que você vai aplicar todas essas táticas de forma consistente, sem esperar milagres no primeiro dia. Significa que você vai plantar sementes de respeito e autoridade hoje, sabendo que a colheita pode demorar semanas ou meses. Significa que você vai manter o curso mesmo quando as pessoas ainda não reconhecerem sua transformação. Por que a maioria das pessoas falha em desenvolver poder real?
Porque elas desistem antes do resultado aparecer. Elas aplicam uma técnica por uma semana e esperam que todo mundo comece a tratá-las diferente. Mas a natureza humana não funciona assim. As pessoas precisam de tempo para ajustar a percepção que têm de você. Mas quando você tem paciência estratégica, quando você aplica essas táticas de forma consistente e persistente, algo interessante acontece. Um dia você acorda e percebe que as pessoas começaram a te consultar antes de tomar decisões, que elas pedem sua opinião sobre assuntos importantes, que elas te tratam com um respeito natural que você nunca teve que implorar. Isso é dominação silenciosa funcionando. Você não precisou gritar, não precisou se humilhar, não precisou forçar nada. Você simplesmente se tornou alguém que naturalmente é respeitado. E aí, conseguiu perceber como essas 5 táticas trabalham juntas para criar uma presença que impõe respeito sem agressividade? Repara que em nenhum momento eu falei sobre ser babaca com os outros ou pisar em alguém para subir. Estamos falando de psicologia aplicada, de entender como funciona a mente humana e usar esse conhecimento a seu favor. Agora eu quero saber, qual dessas táticas mais chamou sua atenção? Qual você acha que precisa desenvolver primeiro na sua vida? Deixa aí nos comentários sua experiência, porque essas trocas enriquecem muito nosso conteúdo aqui no Linguagens da Psico. Se você chegou até o final deste vídeo, você já provou que tem o mindset certo para aplicar essas estratégias. Então aperta esse like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho porque toda semana a gente traz conteúdo pesado sobre como funciona a mente humana nas relações de poder. E não esquece, conhecimento sem aplicação é só entretenimento. Pega pelo menos uma dessas táticas e começa a usar ainda hoje. Sua versão de amanhã vai agradecer. Linguagens da Psico, sempre desvendando os mistérios da natureza humana. Valeu!